Professor Fachin, cumprimento Vossa Excelência e, ao fazê-lo, quero, em nome dos colegas senadores do Estado do Paraná, relator Álvaro Dias, Roberto Requião e senadora Gleisi Hoffmann, cumprimentar a todos os meus colegas senadores, membros dessa comissão ou não. Eu inicio apenas dizendo que Vossa Excelência deve estar, assim, muito orgulhoso de estar hoje participando dessa sessão, porque não apenas por ter sido indicado entre tantos brasileiros ilustres, com conhecimento jurídico, com conduta ilibada, Vossa Excelência está aqui indicado para ser um daqueles que irão compor o Supremo Tribunal Federal. Não apenas por isso, mas também pelo fato de Vossa Excelência estar inaugurando um novo momento aqui na Comissão de Constituição do Senado, que é fazer com que essa comissão deixe de ter na sabatina apenas uma sessão homologatória de indicação da Presidência da República para ter efetivamente uma discussão democrática, aberta, franca, sobre o indicado. Vossa Excelência, que é, digamos assim, provavelmente o último indicado desta década, uma vez que aprovada a PEC da Bengala, o próximo deverá ser o ministro Celso de Mello somente no ano de 2020. Vossa Excelência, portanto, traz com a sua própria indicação a um momento importante que a gente inaugura aqui na CCJ. E eu quero, sobre a discussão, o eixo central da discussão, que é a questão da advocacia privada, dizer que estou perfeitamente satisfeito com o que ouvi, com o que li a respeito da controvérsia. Eu vi aqui, li com interesse e muita atenção, o parecer exarado pelo professor doutor Marçal Justem Filho e também do professor Juarez Freitas, administrativistas extremamente respeitados no Brasil, bem como me dei por satisfeito em função da controvérsia de nota técnica feita pela consultoria do Senado, que é a excelência do serviço público brasileiro. Excelentes profissionais trabalham em nossa consultoria, mas eles têm opiniões diferentes entre eles mesmos. Eles não expressam a opinião dos senadores, muito menos do Senado. Tanto que tem um parecer de um outro, uma nota informativa de um outro consultor de número 1501, do consultor Fernando Trindade, exatamente fazendo contraditório com a polêmica criada por uma outra nota informativa. E essa minha convicção, ela vai se formando quando eu vejo também o site famoso do consultor jurídico, que expressa sua opinião sobre a questão aqui debatida a respeito da advocacia privada. E ela se conclui com o que li a respeito do que escreveu o doutor René Ariel Dott, que estava há pouco na mesa acompanhando essa sessão. Ele tem somente de advocacia mais do que eu tenho de idade. Então eu tenho que respeitar essas opiniões. Com relação à discussão política aqui colocada sobre o site, etc., eu tive a oportunidade de ver ainda há pouco na coluna do famoso escritor Lauro Jardim, da Veja, onde diz: campanha profissional. Que Luiz Fachin buscou ajuda para sua ação em redes sociais. A Medialog, que trabalhou na campanha de Aécio Neves, foi contratada para fazer o monitoramento de redes, diz Lauro Jardim na sua coluna da Veja Online. Eu tenho aqui algumas questões a fazer depois desses comentários.
questões sobre vários pontos. Mas eu, óbvio, obedecendo o artigo 101 da Constituição Federal, que determina a indicação, sendo cidadão brasileiro com mais de 35 anos e menos de 65, reputação ilibada e notório saber jurídico, eu tive o cuidado de examinar o currículo de Vossa Excelência, que mais se parece um vade-mecum, e percebi que esses requisitos estão perfeitamente preenchidos e, quanto a isso, não há controvérsia aqui nesta comissão. Eu tive também o cuidado de examinar as referências sobre Vossa Excelência de inúmeras personalidades do Brasil, inúmeros juristas como Ives Gandra, Paulo Bonavides, Sepúlveda Pertence e tantos outros, Carlos Veloso, Francisco Rezec, autoridades do Judiciário como ministros do Supremo Tribunal Federal, pela sua maioria, expressa o seu apoiamento, da Associação de Juízes Federais do Estado do Paraná, bem como da Associação de Juízes Federais do Brasil, a JUF, do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunal de Justiça do Brasil, do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da Associação de Magistrados do Paraná e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do São Paulo, da Assembleia Legislativa do Paraná, e disse aqui, Vossa Excelência consegue, apesar das divergências que são positivas pelo esse momento novo, Vossa Excelência consegue construir uma convergência muito grande no Estado do Paraná, reunindo todo o pensamento político, jurídico, daquele importante Estado da nossa República. E aí vai adiante instituições como a OAB, Sociedade Rural, do Instituto Brasileiro de Direito Civil, da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, do Instituto dos Advogados do Estado de São Paulo e da CONAMA, que é a associação que reúne os procuradores, promotores de justiça, mas um deles eu destaco de forma especial, que é exatamente do doutor Euclides Scalco, grande brasileiro do Paraná, que já serviu muito a essa república. O que diz Euclides Scalco? Conheço o Fachin desde sua juventude, dos seus tempos de faculdade, e fico feliz com a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Será um ministro com a mente voltada para os interesses do país. Sua indicação honra o Paraná e a universidade onde sempre lecionou. Sem nenhuma dúvida, é um dos juristas mais bem preparados que o Paraná já produziu e tem todos os méritos para ser o primeiro ministro do Paraná no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui ajudou a formar uma convicção a respeito de controvérsias aqui colocadas. Dito isso, eu quero seguir para algumas perguntas sobre 3 pontos. Um deles é exatamente sobre aquilo que se referiu há pouco o senador Caiado. Eu teria várias outras questões, mas o tempo não me permite. Perguntas sobre a resolução de conflitos por meio de arbitragem, por exemplo. Perguntas sobre a virada de Copérnico, mas eu vou deixar para que outros colegas certamente farão, não pretendo esgotar aqui essas possibilidades. E quero me ater à questão da indenização e desapropriação. No Maranhão, meu estado, como em outros estados do Brasil, o Maranhão, um estado muito grande, maior que o estado de São Paulo, por exemplo, é pungente a questão da desapropriação. Por isso, gostaria de saber do senhor quais os elementos que, na definição da justa indenização para fins de desapropriação por interesse social, devem compor o valor a ser pago ao proprietário. A segunda questão que falo sobre esse tema, ainda quanto ao meu Maranhão, cujo 78% do seu território está na chamada Amazônia Legal, outra questão a ser enfrentada nas desapropriações são as indenizações em áreas ambientalmente protegidas. Dito há pouco por Vossa Excelência, que eu faço questão que aqui não reste nenhuma dúvida. Por isso pergunto novamente. Gostaria de saber do senhor se considera que a cobertura florestal seria indenizável neste caso.
Terceiro, quanto aos parâmetros a serem adotados pelo INCRA, o órgão deveria seguir com o valor de mercado ou outro critério. Eu tenho também sobre a questão do sistema de escolha de ministro do Supremo. Cresceu muito no Brasil, nos últimos tempos, a crítica em relação ao atual sistema. O senhor mesmo escreveu artigo para o jornal Folha de São Paulo, o ano passado, em maio, no qual defende a forma de indicação para o Supremo Tribunal Federal. E critica propostas de, aspas, alterações rituais sem alterações de conteúdo. Nesse sentido, como o senhor avalia a PEC da Bengala, promulgada recentemente como emenda à Constituição número 88? E 2, quanto às demais propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional, visando alterar esse sistema, das quais destaco especialmente as que estipulam mandato fixo para os membros do Tribunal Superior, como é o caso da PEC 342/2009, ainda em tramitação na Câmara, de autoria do ex-deputado e atual governador do meu estado, Flávio Dino, que propõe mandatos de 11 anos aos ministros do Supremo Tribunal Federal sem direito à renovação. E, por fim, fazer um questionamento mais de natureza administrativa em relação ao Supremo, senhor presidente. O Supremo Tribunal Federal, professor Fachin, se quiser zerar seu passivo processual em 1 ano, exigiria de cada ministro que estudasse, relatasse e votasse em torno de 8.000 processos, ou uma média de 22 por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Comparada à Suprema Corte Americana, que julga em torno de 100 casos por ano, é óbvio que nosso sistema é completamente disfuncional. Vossa Excelência, se chegar ao Supremo, lá permanecerá por longos 18 anos, aí já incluída a PEC da Bengala. Fique certo que, ao final do seu tempo no Supremo, terá para julgar processos que lá estarão tramitando ainda, que lá estão sendo julgados ainda hoje. A pergunta é, na opinião de Vossa Excelência, o que pode ser feito para dar maior racionalidade a esse sistema? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor senador Roberto Rocha, que vem do grande Maranhão Grande, é de fato uma comunhão de alma saber que todos nós estamos aqui pensando no presente, mas especialmente no futuro. E é isso que me anima aos 57 anos de vida, já com certa perda da cobertura que vai sobre minha testa e revelando um pouquinho de cabelos brancos, mas estou muito animado, em primeiro lugar, por me submeter a este desafio. E agradeço muito as palavras de Vossa Excelência, os apoios que recebi espontaneamente, na verdade, por assim dizer, se destinam muito mais a nos irmanarmos num compromisso, num desafio, de respondermos que este país, que tem a dimensão metafórica do grande Estado que é de Vossa Excelência, tem também grandes desafios ainda para serem vencidos, especialmente na prestação jurisdicional. Nós já falamos muito de enunciação de direitos, falamos muito de efetivação de direitos. Chegou o momento agora de, inclusive na ambiência do Poder Judiciário, assumirmos o debate sobre os instrumentos necessários a termos uma prestação jurisdicional célere, eficiente, porque o Poder Judiciário precisa ser também eficiente, e que, evidentemente, vá ao encontro dos anseios da população. Eu acredito que daquela frase do acesso à justiça
estamos convivendo agora a justiça que precisa ir a quem dela de fato precisa. E não só justiça no sentido estrito de sentenças, acordos, mas também a justiça que é feita nos processos políticos de políticas públicas, que obviamente não dizem diretamente respeito ao Poder Judiciário. Portanto, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, agradeço todos os apoios que recebi, alguns dos juristas que subscreveram, presentes aqui estão. Também reverencio o nome do Dr. Euclides Girolamo Scalco, que tive a oportunidade de conhecer na minha juventude, quando ainda era estudante secundarista. E ele foi candidato a deputado estadual no estado do Paraná. E eu o conheci, de lá até hoje guardo uma admiração, e todas as vezes que eventualmente sou perguntado sobre políticos exemplares no Brasil, ele certamente está nesta lista e num lugar de muito destaque. Os 5 pontos tocados por Vossa Excelência me permitem principiar, se assim me for concedido, pela questão do sistema de escolhas de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência há de convir que eu não estou, hoje, pelo menos, uma posição muito confortável para refletir sobre esse tema, porque sou eu destinatário desse procedimento de sabatina, mas me sinto confortável porque nesse texto que Vossa Excelência se referiu, eu defendi precisamente o que se passa nesse momento aqui no Senado Federal. E disse que o sistema que nós temos hoje é o sistema menos ruim, na avaliação que tenho daqueles nos quais nós nos aproximamos, quer das famílias do direito anglo-saxão, quer mesmo na Europa continental. Mas, das propostas de emendas constitucionais, eu estou verificando, por um olhar que fiz rapidamente, que só de 2002 para cá, há 12 propostas de emendas constitucionais sobre essa matéria, o que mostra a relevância desta Casa, do Congresso Nacional, debater esse assunto. E, sem, obviamente, fazer nenhuma inflexão em relação aos conteúdos mais diversos dessa proposta, a crítica que eu fiz naquele meu artigo levava à necessidade, no meu modesto entender, de debater questões de fundo. Por exemplo, o mandato. Juízes das Cortes Superiores de índole constitucional, a experiência pode levar para uma inflexão positiva a adoção de um mandato, com um conjunto de limitações para entrar e um conjunto de limitações também para sair, depois do exercício desse mandato. Há países que têm um conjunto de regras diversificadas sobre o número de anos da permanência. Portugal tem um determinado número, inferior a 10, a Alemanha um pouco superior. Há um conjunto de propostas aqui propondo, por exemplo, o prazo de 15 anos, mas o número quantitativo parece me importar menos, importa mais. Esse é um debate de fundo, que é a eventual presença do mandato. Quanto à emenda constitucional recentemente promulgada, há poucos dias faz, que concedeu a faculdade da aposentadoria aos 75 anos, diria a Vossa Excelência, nesse momento, faria duas observações. A primeira é que, ao que se tem notícia pela imprensa, já há uma medida procurando declarar a inconstitucionalidade de parte da emenda constitucional naquilo que se refere à eventual necessidade de uma nova sabatina aos 70 anos. Ou seja, suscitando aí um embate que vai se fazer para verificar se a emenda tem ou não congruência com o próprio artigo da Constituição ao qual ela se destinou. Portanto, essa é uma primeira observação. De algum modo, com perdão do neologismo, já se judicializou esse debate e isto, de algum modo, o Supremo Tribunal Federal terá que enfrentar. A segunda observação que lhe faria é que, não obstante as diversas posições em sentido contrário sobre essa proposta de emenda que se tornou agora emenda à Constituição,
Ela, ainda que tenha algumas críticas no plano das carreiras públicas, e no caso da magistratura, é preciso dizer que tem um mínimo de coerência com a expectativa de vida média que, no Brasil, obviamente, se alterou nos últimos anos. Portanto, há um certo senso de realidade. Agora, o senso de constitucionalidade far-se-á em dois momentos. Em algum debate do processo político na Câmara ou no Senado, nessa casa, ou no Congresso Nacional como um todo, ou mesmo no ambiente do Supremo Tribunal Federal, que acabará apreciando a necessidade ou não de ministros do Supremo, inclusive os atuais, pelo que tem se noticiado, virem a se submeter a uma sabatina quando completarem 70 anos para, eventualmente, permanecerem por mais 5 anos no exercício da função. E eu já li percepções das mais diversas, dizendo que o texto não tem uma imposição clara e objetiva, o que vai suscitar a necessidade de uma adequada interpretação. Quanto ao tema da justa indenização, me permito dizer, direto e objetivamente a Vossa Excelência, consoante trabalhos mais recentes que escrevi, meditando sobre essa matéria à luz do texto constitucional, que entendo que, além do valor da terra nua e das benfeitorias, que, aliás, benfeitorias essas que precisam ser adequadamente apuradas, para que a indenização seja justa no verdadeiro sentido da palavra, e a questão atinente à cobertura florestal, não tenho dúvida de que este ativo ambiental precisa ser levado em conta, o que está conectado com o que o senhor se refere às áreas ambientalmente protegidas. Aqui nós temos um problema e, ao mesmo tempo, uma solução. Aliás, vivenciamos isso em alguns momentos na chamada Serra do Mar do Estado do Paraná. Quando há um esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade por um conjunto de limitações, ainda mesmo que não se faça a desapropriação, indiretamente eu estou desapropriando o titular daquele bem. Ou seja, o esvaziamento do conteúdo econômico é sim indenizável. E é claro que aqui a tutela ambiental obviamente leva, por exemplo, a manter uma reserva regularmente constituída, mas eu não posso deixar de reconhecer que, quando há um esvaziamento da essência mínima que compõe o conteúdo de um direito fundamental, isso gera uma lesão ao direito fundamental e me parece, em tese, suscetível de indenização. Quanto aos critérios de pagamento do valor, Vossa Excelência se referiu ao posicionamento do INCRA. Eu não tenho acompanhado esse tema à luz do que o Instituto tem decidido, mas acompanho de acordo com a convicção que tenho sobre esse tema, que obviamente não é possível desconsiderar seu valor de mercado. Esse é um critério minimamente razoável. Por derradeiro, a questão do passivo do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu não tenho os dados atualizados no dia de hoje, mas do 1º de janeiro até hoje foram protocolados e distribuídos no Supremo aproximadamente 30 mil processos judiciais em sentido amplo, em medidas, petições, recursos, etc. Nós temos que convir que, para que esta roda jurisdicional gire, é fundamental que nós reflitamos sobre o que fazer. Alguns mecanismos importantes já foram adotados. Eu sou um defensor da súmula vinculante nesta medida. Claro que ela tem prós e contras, mas, de um modo geral, tenho para mim que é um benefício à prestação jurisdicional estável e segura. Entendo que a repercussão geral é um instituto importantíssimo que pode contribuir precisamente para dar estabilização da jurisprudência e orientar as cortes inferiores e os tribunais. Sabemos, todavia, que há, claro, um debate sobre o próprio critério de como reconhecer a repercussão geral no ambiente do Supremo Tribunal Federal. Há já cerca de 150 procedimentos dessa matéria, mas há outros tantos 600 temas indicados de repercussão geral que estão aguardando ou estão pautados para serem apreciados no Supremo. Ou seja, é um volume de trabalho hercúleo e, além disso, com alguma incompatibilidade com a disponibilidade que se tem para apreciar essa matéria.
qual é o caminho que pode se apresentar? Primeiro, colocar esses números sobre a mesa, verificar a tendência de abstrativização do julgamento dos recursos extraordinários, se esse é ou não um mecanismo, e outros mecanismos que podem ser pensados, não só para tornar a Corte Suprema uma Corte Constitucional, mas para valorizar os juízes de primeiro grau e os juízes estaduais e os colegiados dos estados. Senhor presidente, eu não quero mais tomar muito tempo. Eu procurei seguir aí o meu tempo de forma objetiva e me dou por satisfeito com as respostas. Eu só quero fazer um breve comentário. Com relação à aprovação do novo Código de Processo Civil, Vossa Excelência sabe que vai, então, demandar muito mais processo no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma consequência da aprovação do novo Código de Processo Civil. Então, o que é ruim vai ficar pior. E é óbvio que a gente fala de uma questão administrativa lá no Supremo, aqui também nós temos que buscar melhorar o nosso processo, inclusive dessa comissão, senhor presidente. Eu, apenas para poder dar alguns números para Vossa Excelência, professor Fachin, o Maranhão tem em áreas protegidas, o Maranhão é um estado produtor, um estado, como disse, maior que o estado de São Paulo. Somente em áreas protegidas, no que se refere a APPs, reserva legal, reserva indígena e unidades de conservação, o Maranhão tem um Ceará, do senador Pimentel, um Rio Grande do Norte e um Sergipe, do meu companheiro Valadares, que está aqui ao meu lado, juntos. Ou seja, tem uma área maior do que o estado do Paraná, de Vossa Excelência, e de tantos que estão aqui hoje. É óbvio que um dia o Brasil vai ter que parar para pagar por serviços ambientais, porque não é justo que se trave o desenvolvimento de um estado, e eu quero deixar claro que naquilo que se refere à reserva indígena, a APP, unidades de conservação, elas são cláusulas pétreas, para mim, absolutamente intocáveis. O Maranhão faz parte, como disse, 78% do seu território da Amazônia Legal. Mesmo a capital, São Luís do Maranhão, que é uma ilha oceânica, faz parte da Amazônia Legal. Por um critério feito lá dos anos 40 para 50, em que o objetivo era muito mais econômico do que ambiental naquele momento. O fato é que existe isso hoje e a gente precisa, em algum momento, discutir isso. Deixo aqui, mais uma vez, consignado meus cumprimentos e meus parabéns a Vossa Excelência pela apresentação.